Redes humanas. Fala, galera! Começando aqui com dicas para o Enem 2025, filosofia. Começando aqui com o que mais cai no Enem, né, que é a filosofia antiga. Uma das coisas que mais cai na filosofia, né, na filosofia do Enem é a filosofia antiga, né, que vai trabalhar aí com a passagem do mito para o logos, do mito para a razão. Né? Logo, então, nós temos os pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Bora lá, então, para o vídeo 1, começando aqui com vocês, ó, o mito como primeiro modelo explicativo. Então, grande parte das comunidades humanas, né, como primeira forma de explicar aquilo que está no seu entorno, como principal forma de explicar aquilo que os rodeia, os objetos, a natureza e os movimentos, né, usam como forma explicativa a religião, a fantasia e o mito. Perfeito? Só que os gregos chegaram a tal ponto de desenvolvimento econômico, político, né? As sociedades adquiriram tamanha complexidade que o mito já não serve mais como modelo explicativo, já não se sustenta mais, já não é mais satisfatório como modelo explicativo. É a partir desse momento, ali em torno do século 7, 6 a.C., que os gregos então vão abandonar o modelo explicativo baseado no mito e vão começar a desenvolver a razão como método explicativo, ou seja, baseado numa perspectiva humana antropocêntrica, a valorização do corpo e da razão humana. Tá? Bom, a partir do momento que eles começam, então, a desenvolver novas tecnologias de navegação, entrar em contato com outros povos, né, tornando a sua sociedade maior, mais complexa, o mito já não explica mais, então começam a desenvolver a razão. Aqui que vai nascer a filosofia ocidental, né, lá na Grécia, na região da Jônia, né, atual, né, Turquia, né, também chamada de Ásia Menor. Tá? Bom, aqui nós podemos ver então que as narrativas tradicionais que explicam a origem da vida, dos astros, da natureza, da physis, né? E o que é physis para a Grécia, para os gregos antigos? É a natureza, tá? E das relações humanas. Ligado ainda então a um pensamento religioso, mitológico e simbólico, baseado nas tradições orais, né? Ou seja, não era uma tradição escrita, e no imaginário coletivo. O mito não busca a comprovação racional, e sim manter a coesão da cultura e espiritual de uma certa população. Tá? E aí, então, algumas condições fizeram com que os gregos acabassem, né, modificando seu modelo explicativo do mito para o logos, que significa razão. Então, a partir do século VII, século VI, os gregos passaram por uma grande expansão marítima, entrando em contato com outros povos e outras culturas, aprendendo novas tecnologias, como, por exemplo, com os fenícios. Eles vão trazer um modelo, né, de linguagem, né, escrita dos fenícios para a Grécia, né, que é aquele alfabeto fonético dos fenícios. Tá? E aí, então, desenvolvimento tecnológico e político, né, as cidades-estados começam a se formar e a sociedade começa a ficar mais complexa. Para que um cidadão grego possa participar com seus pares, outros cidadãos, né, na tomada de decisão na polis, isso exige do cidadão, né, um conhecimento, um acesso à razão um pouco mais complexo. Tá? Que eles vão abandonar esse modelo mitológico e vão começar a se aventurar numa explicação racional. Tá? Essas transformações exigiram uma forma de pensar, né, com explicações racionais e universais, marcando o nascimento da filosofia grega lá, né, na Jônia, na Ásia Menor ou atual Turquia. Tá? O que a gente pode perceber aqui? Ó? Que os primeiros filósofos da Grécia Antiga são chamados de pré-socráticos. E olhem só a importância de Sócrates, porque a filosofia antiga grega ela é dividida em antes e depois de Sócrates. Tá? A principal preocupação desses filósofos chamados pré-socráticos, né, os primeiros filósofos, o exemplo de Tales de Mileto, né, que é considerado o primeiro, eles estão preocupados com aquilo que é externo ao ser humano. Eles estão preocupados com a natureza, o cosmos. Por isso que eles são chamados de filósofos da physis
ou filósofos cosmológicos. Eles estão tentando interpretar a natureza que os cerca, né? Eles estão tentando interpretar o mundo que os rodeia, né? Tentando procurar elementos racionais e explicativos para tentar compreender, né? Que a água é feita, do que a natureza é feita, das movimentações da natureza, né? E eles tentam buscar um elemento gerador de todas as coisas, né? Ou seja, uma substância primordial, uma substância primeira, né? Que teria constituído toda a física, todas as coisas e todos os objetos da natureza. E os gregos vão denominar isso de arquê, ou arché, né? Não sei bem como é que é a pronúncia, né? Investigam então a composição do cosmos, uma substância primordial, uma substância primeira que originou tudo. Né? E aí cada filósofo iluminista, desculpa, cada filósofo pré-socrático vai ter o seu próprio arqué. Por exemplo, Tales de Mileto, o seu arqué é a água. Para Anaximenes é o ar. Para Heráclito é a mudança constante. Né? E aqui a gente tem uma dicotomia com Parmênides, né? Porque Parmênides, aquilo que é o que não muda. Né? A verdade é a não mudança. Né? Para Heráclito, a verdade é a mudança. Tá? E agora eu vou puxar aqui para vocês uma questão do Enem, para a gente poder, então, colocar em prática esses conhecimentos. Olha só, Empédocles, que é um filósofo pré-socrático, estabelece 4 elementos corporais, ou seja, um arqué, certo? Fogo, ar, água e terra, que são eternos e se mudam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais são movidos são o amor e o ódio. Pois é preciso que os elementos permaneçam alteradamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora misturados pelo ódio. Tá? O texto expõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué, ou seja, aquela substância primordial geradora de todas as coisas. Uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, que está preocupado com as questões externas ao ser humano, ou seja, como é que funciona a natureza, uma tentativa de interpretar e compreender a natureza, o cosmos, o universo, né, e todas as coisas que compõem o mundo. Tá? Então, né, podemos pensar que no pensamento socrático nós temos a alternativa C como correta. Evoca uma discussão cosmológica. Por isso que esses filósofos pré-socráticos também são chamados de filósofos da physis ou cosmológicos. Ok? Hashtag fica a dica do Rafinha. Agora trabalhar a gente com vocês ainda nos pré-socráticos, mais uma questão de pré-socráticos, né, que evoca aqui, ó, Tales de Mileto no texto 1, né? Então aqui nós temos uma questão que é do Enem, deixa eu ver o ano do Enem aqui, ó. Enem 2012, né? Primeiro texto, então, Tales de Mileto, segundo texto não vou ler, né? Só para a gente compreender a lógica dos pré-socráticos, né? E desse entendimento da coisa e do mundo, tá? Então, o enunciado diz o seguinte: os filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional, não mais mitológica. As teses de Anaximenes, né? Anaxímenes, né, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum a sua função, a sua fundamentação na teoria de que, né, postulam os princípios originários do mundo, que para os pré-socráticos a gente vai chamar de arqué. Então, segunda questão sobre pré-socráticos. Ainda nos pré-socráticos, traz aqui para vocês uma nova questão do Enem, né? Aqui nós temos o Enem de 2015, né? Onde o filósofo contemporâneo Nietzsche, né, expressa suas palavras a respeito dos pré-socráticos. Vou ler para vocês. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas, que é o caso de Tales de Mileto. Será mesmo necessário determos nela e levá-la a sério? Sim,
Por três razões. O primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação, ou seja, sem mitologia, mas sim baseados na razão e na observação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas um estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. De acordo com Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo contemporâneo, mais atual final do século XIX, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. E o que ele está se referindo então aos pré-socráticos, que tem uma necessidade de buscar de forma racional as coisas primeiras, ou as causas primeiras das coisas existentes. Aqui ele cita, inclusive, Tales de Mileto como a água, como o seu arqué, o seu produto, o seu substância geradora de todas as coisas. Vamos agora para os sofistas e Sócrates. Bora, galera! Com Sócrates e os sofistas, a filosofia antiga grega dá uma guinada, ou seja, ela muda de direção. Nós vimos então que após a passagem do mito para o Logos, os primeiros filósofos socráticos, ou melhor, pré-socráticos, estavam preocupados com as questões externas ao ser humano, ou seja, do que é formado o cosmos, do que é formado as coisas. Agora a preocupação passa a ser o ser humano, ou seja, qual que é a capacidade do ser humano de compreender as coisas externas? É por esse motivo que esses filósofos são chamados de socráticos ou filósofos antropológicos, porque depois de esgotar todo o conhecimento e toda exaustiva compreensão do que é externo, da natureza, do cosmos, da physis, agora a preocupação, as indagações se voltam para o ser humano, a razão e a sua capacidade de compreender aquilo que é externo. Então agora o foco não é mais o cosmos, mas sim o próprio homem. Agora nós temos então filósofos socráticos ou antropológicos. Olha aqui uns sofistas, Diga-se de passagem, os sofistas eram inimigos de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates acusava os sofistas de não terem compromisso com a verdade, de relativizar a verdade. Por quê? Porque eles eram professores que ensinavam a arte do convencimento, a arte da persuasão. Isso acontece com a formação da polis e com uma exigência de que as pessoas, os cidadãos, tinham que participar da vida política, ir para a praça pública, a ágora, debater com seus pares, debater com os cidadãos para tomar as decisões, E nesse debate político público era preciso que alguns convencessem os outros, alguns convencessem os demais de que as suas leis, as suas regras, as suas propostas eram as melhores. Então, começou a se tornar necessário preparar o cidadão não só para a força corporal e a guerra, mas também para a atividade política, a arte de bem pensar, a arte de convencer. Aqui, então, nesse contexto, nascem os sofistas, a escola sofista do pensamento grego antigo. Eram professores itinerantes que ensinavam retórica, persuasão e argumentação. Afinal de contas, no debate público, no debate político, era necessário o convencimento, era necessário, então, a arte de convencer, de persuadir. Atendiam a jovens, normalmente eram professores itinerantes, ficavam viajando de cidade de estado em cidade de estado, oferecendo seus serviços de ensinamento para a jovem elite de cada cidade-estado, de cada região da Grécia, porque eram professores, os sofistas, que cobravam pelos seus ensinamentos, defendiam o relativismo no conhecimento. Eles vão dizer que, diferente dos pré-socráticos, não há uma verdade absoluta. A verdade está assentada no consenso social. A verdade está basicamente no convencimento. Então, por exemplo, tenho aqui uma caneta, estou mostrando para vocês, e essa caneta, se eu convencer vocês que essa caneta é vermelha, então a verdade é que ela é vermelha, porque a verdade está na arte de convencer.
né, naquilo que só se torna senso comum, aquilo que as pessoas acabam aceitando em comunidade. Agora, se eu começar, né, a convencer vocês de que essa caneta é laranja, então a verdade é laranja. Tá? Essa é a briga de Sócrates com os sofistas. Vocês, sofistas, não têm compromisso com a verdade. A verdade está, né, relativa ao homem e ao seu convencimento, ao seu poder de persuasão. Tá? Então, defendi um relativismo no conhecimento, a verdade depende da capacidade de voltando aqui, que deu tilt no meu vídeo. Então, um dos principais filósofos sofistas é Protágoras de Abderas, né, na qual ele vai ter uma frase muito célebre. Né, essa frase célebre, ela diz mais ou menos o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas das coisas que são enquanto são e das coisas que são enquanto não são. Ou seja, a medida da verdade é o convencimento humano. Tá? E eles valorizam muito mais do que a logos, a razão, né, a verdade científica, racional, eles defendem muito a opinião, que na Grécia Antiga é chamada de doxa, tá? Onde eles ensinam um sucesso no convencimento e no debate público, ensinando os filhos da elite. E aí vamos para Sócrates, grande crítico dos sofistas. Inicia então a filosofia antropológica voltada para o ser humano, com foco no ser humano e sua capacidade racional. É um crítico, né, dos sofistas que não buscam uma verdade única, universal e segura, né? Estão sempre relativizando a verdade. Não deixou nada escrito, tudo que se sabe, né, sobre Sócrates foi visto por meio de Platão, seu principal aluno. Tá? E ele tem um método de ensinamento, né, chamado maiêutica. A maiêutica, gente, é baseado então na profissão da mãe do Sócrates, que era parteira. Assim como a mãe de Sócrates ajudava as mulheres a parir seus filhos, Sócrates ajudava as pessoas a parir o conhecimento através de um método, né, na qual ele extrai o conhecimento do indivíduo em grandes diálogos, né, e as pessoas iam caminhando com Sócrates, iam conversando. Né? E a posição dos sofistas era uma posição de que chega, eu sou o cara, né, de arrogância, de prepotência, né, já com a arte de convencimento, já no chegar dizendo que eu sou, não me chamem mais de fulano, me chamem agora de Deus sábio. O Sócrates se colocava com seu interlocutor mais humildade intelectual. Ele disse: olha, eu sou burro, eu não sei de nada, só sei que nada sei. Né? E ele não cobrava pelos seus ensinamentos como faziam os sofistas. Sócrates ensinava a qualquer indivíduo, né, qualquer cidadão que quisesse aprender com ele. Tá? E esse método, chamado maiêutica, é um método na qual ele consegue extrair o conhecimento ou fazer parir o conhecimento do seu interlocutor. Então, a primeira coisa, número 1, né, a exortação, convite à reflexão. Depois que o interlocutor começa a expor as suas ideias, as suas teorias, né, o Sócrates começa a fazer indagações, perguntas, né, sobre aquele assunto, né, como quem não sabe nada, tá? Questionando então uma opinião em comum. Tá? E aí, então, finge ignorância. E ele tem um processo que é muito importante dentro da maêutica, que é a ironia. Ele começa a ironizar o seu interlocutor e suas teorias, mas não para debochar, não para tirar sarro, né, mas para que o interlocutor do Sócrates se desse conta que sua teoria tinha falhas, que a sua teoria deveria ser repensada. E ele, então, esse interlocutor que acaba se mexendo, acaba ficando meio desestabilizado, né, desestabilizado, ele volta para casa e ele vai ter que repensar a sua teoria, tapando aqueles furos identificados por Sócrates. Né? E ao repensar, começa um processo dialético de contraposição de ideias. Ali, então, ao repensar, né, ao reformular a sua teoria, nasce um conhecimento ainda melhor. Né? Ou seja, nasce a maiêutica. Tá? Então, a maiêutica conduziu o interlocutor à verdade por meio do diálogo. Tá? Então, muito interessante. Seguindo agora para Platão, que é considerado aí, né, um dos principais filósofos, né, e alunos do Sócrates. Tá? Bom,
que mais importante do Platão é a teoria das ideias. Ou seja, é uma ideia de que há dois mundos. O mundo ideal, né, um mundo que não tem forma, que não tem cor, que não tem cheiro, o mundo inteligível, né? E o mundo real, que é o nosso mundo, é o mundo do sensível, né? O mundo sensitivo, é o mundo das coisas, do tato, da experiência, tá? E o que tem no mundo real, no mundo sensível, é uma cópia infiel que vem do mundo ideal. Tá? E aí, o que acontece? A alma, ela vem do mundo ideal, do mundo perfeito, né? E o corpo é proveniente do mundo real, do mundo sensível. Quando o indivíduo nasce, a alma encarna no corpo. E a alma esquece tudo aquilo que vivera no mundo ideal, né? E qual que é a nossa função na Terra? É o que a gente chama de teoria da reminiscência. Obriga o indivíduo a fazer com que a sua alma, a sua razão, relembre aquilo que vivera no mundo ideal. Tá? Para fazer essa analogia dessa questão, Platão usa uma alegoria, né, um mito chamado mito ou alegoria da caverna. Né? Vocês podem ver aí na internet de forma bem resumida, né, o mito da caverna, que essa busca pela verdade absoluta, né, essa reminiscência, essa busca pela lembrança da alma quando vivera no mundo ideal. Perfeito? Por último, gente, nós temos Aristóteles, que foi discípulo de Platão, aluno mais destacado na Academia de Platão, né, desenvolveu a lógica forma, a ética aristotélica é muito importante, a política aristotélica, né, a arte do viver em comunidade, a busca da felicidade, a metafísica e a biologia. Tá? Acreditava que o conhecimento vem da experiência, discordando do seu mestre Platão, porque para Platão, na teoria das ideias, a verdade vem do mundo ideal, do mundo inteligível, né? Já para Sócrates, desculpa, para Aristóteles, né, que é um tarado sistematizador, todas as coisas na Terra podiam ser sistematizadas e hierarquizadas, fazendo com que a gente extraísse conhecimento. Tá? Então, por exemplo, para Aristóteles, a verdade vem do mundo sensível, já para Platão, vem do mundo inteligível, o mundo, né, das ideias. Tá? E essa dicotomia clássica entre Platão e Aristóteles vai levar à filosofia moderna, onde há duas grandes ramificações na filosofia moderna. Ou eu sou racionalista, tenho uma base em Platão, no mundo das ideias, ou eu sou empirista, né, tenho uma base na filosofia de Aristóteles, baseada na experiência, na observação, né, e nas coisas sensíveis. Tá? Isso fica muito claro nessa imagem aqui que eu vou trazer para vocês. Essa dicotomia de Aristóteles e Platão, o mundo ideal, o mundo sensível, fica claro aqui nessa questão do Enem 2014, né, que tem um corte de uma obra chamada Escola de Atenas. Tá? A Escola de Atenas, uma obra de um artista renascentista chamado Rafael Sanzio. Lembrando que aqui é só um recorte de um pedaço da obra de Rafael Sanzio, um dos mais destacados artistas do Renascimento. Tá? Então, o que a gente pode perceber aqui? Eu vou aumentar um pouco a imagem para vocês. Nós temos, então, no centro da obra, da pintura, né, uma pessoa mais idosa apontando para cima e uma pessoa mais jovem apontando para a terra, certo? Como Platão era professor de Aristóteles, então Platão é o mais velho, apontando para o mundo ideal. A verdade vem do mundo inteligível, do mundo ideal. Né? Discordando do seu mestre mais novo, no lado direito, nós temos então o Aristóteles, dizendo que não, a verdade vem do mundo das coisas, o mundo sensível, né? E da observação humana e da experiência humana frente a esse mundo sensível. Tá? No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a realidade inteligível, ou seja, aquela realidade que está além do tato, além da matéria, né? Por meio do método dialético de Platão, né? Que é a dialética do Platão a pessoa tem uma tese, né? O Platão vem com uma antitese e essa tese e essa contraposição da tese se chocam, formando uma síntese.
tá? Essa síntese com o tempo vai virar uma nova tese, que com o tempo também vai ter uma antitese, uma antítese, né? E vai formar uma síntese num processo de contraposição de opostos, de ideias contrárias, que é eterna. Ok, pessoal? Grande abraço e bom Enem para vocês.